Então, galera, vamos lá aos nossos queridos exemplos. Primeiro exemplo, calcule a velocidade do objeto instantes antes de tocar ao solo. Coisa importante, não dá para calcular a velocidade quando o objeto toca no solo, porque quando ele toca no solo, existe uma colisão, a gente não sabe o que acontece no meio da colisão. Então ele pode quicar, ele pode parar, pode quebrar. Então é milissegundos, pequenos, bem pequenos instantes antes dele tocar o solo que a gente calcula a velocidade. Então olha só, nós temos que para calcular a velocidade, eu posso usar V igual a G vezes T, ou também eu posso usar que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes a altura. Bom, neste caso eu não tenho tempo, eu sempre comento, né? Torricelli era um cara sem tempo, ele era um cara muito ocupado, então por isso nós vamos usar a equação dele, que é sem tempo. Então a nossa velocidade, ela vai ser dada pela raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 20. Então, ó, faz os números normais sem o zero. 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. E repito, os dois zeros. Raiz quadrada de 4, 2. Como eu tenho dois zeros, coloco a metade de 2, que é 1. Então, 20 metros por segundo é a velocidade que o nosso objeto toca o solo. Então, dando continuidade, agora vamos ao nosso segundo exemplo. Calcule o tempo de queda. Vou fazer de duas maneiras. Primeiro, pensando neste segundo exemplo como independente, sem pensar no primeiro exemplo. Ou seja, nós não vamos considerar essa velocidade aqui, pois a gente pensa nela. Então, neste caso, eu não tenho tempo, mas eu quero saber, então não é a equação de Torricelli, e eu tenho altura. Então, minha única função vai ser h igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Então, lembrando que a altura é 20, eu substituo. No lugar do g eu coloco 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Posso dividir esse 10 pelo 2. 20 igual a 5 t ao quadrado. Não precisa fazer nada demais aqui, ó. Tira de sua cabeça que a letra ela tem que ficar do lado esquerdo. Ninguém falou isso. Ela pode ficar do lado direito sem problemas. Então eu vou pegar o 5 e vou passar dividindo. Com isso eu vou ter que o tempo é igual, tempo ao quadrado é igual a 4. Então o tempo é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 na verdade é 2 e menos 2. Porém, como a gente está falando de tempo, vamos usar apenas o 2 positivo, no caso, segundos. Então essa é a primeira maneira que nós possamos fazer. Vamos agora na segunda maneira, em que agora vamos considerar como uma continuação do exemplo 1. Ou seja, eu sei que a velocidade final que ele toca o solo é de 20 metros por segundo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tentar calcular pela velocidade o tempo. V igual a G vezes T. Então a velocidade é 20, o G é 10 e o tempo eu quero saber. Novamente a incógnita pode ficar do lado direito. Só lembrar que quem que está junto com a letra vai para baixo, que é um 10. Cortou? Com isso, encontramos também que o tempo é de 2 segundos. Então não importa o caminho, está correto. Vamos agora ao nosso terceiro e último exemplo. Um objeto é abandonado de um helicóptero e leva 8 segundos para atingir o solo, em um local onde a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a altura de queda e, na letra B, calcule a velocidade que o objeto atinge o solo. Então vamos lá, primeiramente na letra A. Primeira coisa é anotar, né? Nós temos que o tempo é 8 segundos e também nós temos que a aceleração gravitacional tem um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. E nós queremos saber a altura.
Então nós temos uma função, uma equação, que ela relaciona essas grandezas, que é a altura igual a g t ao quadrado sobre 2. Com isso, a nossa altura ela vai ser 10 vezes 8 ao quadrado sobre 2. A altura é igual a 10 vezes 64 sobre 2. Então teremos 640 sobre 2. Com isso, dividindo, nossa altura vai ser de 320 metros. Tá bom? Então essa é a nossa letra A. Na letra B eu vou fazer aqui. Calcule a velocidade que o objeto atinge o solo. Nós temos o tempo, então não precisa do torrete L. Então a gente pode calcular que a velocidade é g vezes t. Então a velocidade vai ser 10 vezes 8. Nossa velocidade ela vai ser de 80 metros por segundo. Então essa é a velocidade que ele atinge o solo, instantes antes de atingir o solo. Valeu, muito obrigado, espero que você tenha entendido.